Olá pessoal, mais uma aula da PappFox. Hoje vamos olhar uma coisa muito louca que temos no Screen Painter, certo? Vamos colocar aqui a PappFox Pool 03 ID, criar módulo Pool Wizards. Legal, mesma coisa. Initialization, cross screen. Vamos entrar aqui. Mesma tela. Comenta o flow logic aqui. E faz os mesmos passos para a gente deixar o programa ativo para a gente conseguir trabalhar. Vamos voltar aqui, colocar user command. Que se a gente não fizer isso, a gente vai conseguir entrar no programa, mas não consegue fazer mais nada. Nem voltar, nem... Beleza. Eu vou vir aqui na hierarquia, vou descomentar e vou ativar tudo. Legal. Se eu testar aqui, ele vai entrar, mas eu consigo dar o back de ir embora. Então, vamos entrar na tela. Pode habilitar o código aqui fora ou lá dentro, não tem problema. Legal, deixa eu aumentar a tela. E nós temos na verdade temos 4 objetos aqui. Bom, na verdade é o mesmo objeto, mas se vocês perceberem, nenhum deles tem uma varinha mágica aqui, ó, que é o Wizard. O que é o Wizard? Aqui a gente tem a Tab Strip, aquela que a gente criou lá no report, e temos aqui a Table Control. Table Control é aquela tabela que a gente tem na SM30, no diálogo de manutenção. Então, olha que legal. Na verdade, isso aqui tem características muito boas e características péssimas. Por quê? Porque quando a gente vai criar por exemplo, uma tab strip, quando a gente está tratando de módulo e pool, fica um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que tratar exatamente qual tela está sendo chamada e o user command de cada aba que a gente pressiona. Isso aqui é um pouquinho complicado. Então a SAP fez o quê? Colocou esses wizards, que são facilitadores para a criação automática desses objetos. Tanto para Tab Strip, como para Table Control. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz isso. Vamos clicar aqui em Tab Strip com o Wizard. Vamos colocar ele numa área. E ele vai abrir. Ó, essa telinha aqui, ela é feita em ABAP. É um pop-up, um dialog box. E tudo isso aqui é ABAP. Esses carinhas com ícones e imagens, a SAP está usando HTML. Então tem containers HTML que ela coloca e faz essa formatação bonitinha. Então esse wizard, ele é bem isso mesmo. Você vai seguindo e ele vai te indicando o caminho e vai criar de uma forma muito mais fácil. Vamos lá, continuar. Ele vai pedir para a gente o nome da nossa table strip. Vamos colocar Mary Strip. Certo? Ele vai perguntar se tem scrolling, se o scroll está no Application Serve ou no SAP GUI. Vamos deixar esse default. Aqui ele vai... Tá vendo? Esse cara aqui, esse objeto aqui é uma table control que ele colocou aqui para a gente colocar o nome das abas. Então vamos colocar lá. Carneiro, aves, cachorros e afins, borboletas.
Next. Aqui, olha que legal, ele já sugeriu para a gente, porque cada aba vai ter a sua subscreen para ser colocada ali. Então ele já sugeriu os números dela e os functions codes dela. Ops, caramba, eu voltei. Então tem a Mary Streep F1, FC2, FC3, FC4. Beleza, tranquilo. Para esta criação, ele vai colocar esses objetos que ele vai criar na verdade é no programa principal. Então aqui ele já está começando a separar o quê? Quando a gente começa a trabalhar com telas, ele vai começar a pedir para a gente trabalhar com includes. No caso, como a gente está colocando tudo num report, a gente ainda não tendeu para o conceito definitivo de Module Pool, que é um programa feito um pouquinho diferente. A gente não separa os objetos. No caso, essas rotinas de encapsulamento. Quando a gente fizer um programa Module Pool, que o pessoal conhece mesmo, que não é feito muito no report, a gente acaba separando em includes o que são os performers, o que são os modules de PBO, que vem antes da tela, né, para exibição, o que são os modulos de PAI, o que é feito para declaração, então fica tudo separadinho. No fim, é a mesma coisa, só uma questão de organização, apenas isso. Neste caso, a gente vai simplesmente aceitar a sugestão que o programa deu, que é o próprio programa onde ele vai colocar os objetos. Então, beleza. Só dá um continue. Aqui ele está falando um monte de coisa, blá 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 blá. É tipo um resumo do que ele vai criar. E complete. Tran, olha que bacana. Ele criou tudo pra gente. Vamos ativar aqui. Vamos voltar. Vamos sair da edição e vamos ativar ele inteiro. Vamos sair da tela, porque se a gente der um F8 aqui na tela, ele vai tentar fazer um teste de tela, e não é o que a gente quer. Vamos aqui no programa aí. Tran, olha que legal. Ele até coloca um textinho aqui para a gente ver que está modificando. E todo o texto que a gente colocou para cada ave está aqui, ó, borboletas, cachorros, aves e carneiros. Legal? Mas, olha que bonito. Então, a gente fez o programa até aqui, ó. Aqui ele vai começar a colocar. Olha que sujeira que o bicho faz. Fica muito sujo. Se a gente for lá na tela, tá vendo? Ele suja o programa, porque ele cria tudo dinâmico, né? Ele faz isso sozinho. Então ele tem que se preparar para todo o potencial no caso, na TabStrip. Então ele acaba gerando esses caras feios aqui. E ele gerou as 4 telinhas, uma para cada aba. Então se a gente olhar aqui, a gente tem a tela principal, que ela é normal. Então o programa, para ser executado, ele precisa de pelo menos uma tela normal. Senão ele não consegue abrir. E as outras são subscreens. Certo? Se a gente vier aqui, ó, e digamos, na aba 4, que são as borboletas, colocarmos aqui tela normal, vamos ativar. Vamos colocar aqui na raiz e vamos. Quando a gente clicar nela, ó, Gimpro Wrong Screen Type. Ele não conseguiu abrir uma tela normal, onde a gente estava esperando uma subscreen. Então, há uma razão de ser para esse tipo de tela, certo? Opa, entrei errado aqui. Deixa eu entrar na estrutura e vou mudar essa tela para não dar mais dump. Vamos aqui em atributos, subscreen. Legal. Vamos de novo nessa tela 100 e vamos agora rodar o wizard da Table Control. O processo é idêntico igual. Vai pegar o wizard, blá blá blá, ele vai pedir um nome, vamos colocar tc spfly, por exemplo, ou seja, Table Control spfly. Ele vai pedir já qual que é o dicionário de dados que você quer, spfly. Aqui a gente pode também pedir para ele exibir ou solicitar uma tabela que foi criada no programa.
Então, se a gente criar uma tabela com types lá, com toda aquela estrutura, ele pode ser vinculado aqui e vai tentar resolver ela. Mas no nosso caso aqui, vamos colocar direto a tabela do repositório. Principalmente porque ela vai trazer tudo, os textos e tal. Se a gente coloca aqui, a gente acaba tendo que montar os textos dos headers, das colunas, porque ele não sabe qual que é a descrição do texto. Então vamos colocar spfly. Aqui ele já vai mostrar pra gente, ó, isso aqui também é uma table control. E ele vai pedir pra gente selecionar exatamente o que a gente quer. Aqui ele vai perguntar pra gente se a gente quer isso só para parâmetro de saída, ou se a gente quer também que ele seja, para que ele inpute dados, ou seja, que a gente altere os dados. Vamos colocar só de saída, só para a gente dar uma olhada como é que fica. Com headers de colunas, para a gente saber o que é cada campo. Aqui ele nem exibiu porque a gente selecionou este aqui. Então, vamos lá. Com scroll? Sim, com scroll. E aqui a mesma coisa. Como a gente não está separando estes encapsuladores, não são encapsuladores, mas esses modulos, então ele vai colocar tudo no programa principal. Vamos ver a nhaca que vai virar. Completar. Tram. Vamos ativar. Certo? Vamos voltar aqui, vamos sair da edição, vamos ativar tudo. E vamos executar aqui. Olha que legal. Ele mesmo fez o select da tabela e ao scroll aqui. E exibiu tudo pra gente. Então ele fez sozinho. Então a gente fez uma table control e uma tab strip e uma table control rapidinho com esses wizards. Então, agora vem uma opinião particular minha. Quando a gente for usar o wizard, a gente tem que fazer uma limpeza, certo? Porque olha a quantidade de coisa que ele coloca no código. Fica horrível por causa desses comentários aqui. Aqui, ó, aqui está o select que ele gerou sozinho para preencher a table control. Então select e tal. Agora olha que esquisito. Olha como é que ele colocou o nome da tabela interna. G de global, table control, spfly e tab. Então não é uma coisa que fica muito clara assim. Na verdade ele suja demais o código. Então geralmente eu não utilizo esses wizards, certo? Primeiro porque você fica muito dependente deles. Segundo que eles sujam demais o código e isso aqui deixa feio. E o código, querendo ou não, é o seu cartão do teu trabalho. Porque quando você está numa consultoria, você vai colocar aqui em cima do report, você vai colocar o quê? Eles têm um cabeçalho. Geralmente, cada empresa tem um cabeçalho que eles colocam para gerenciar quem fez, quem desenvolveu e quem está fazendo manutenção. Então, imagine que você coloca lá o seu nome aqui. Roberval da Fonseca. Isso aqui é uma assinatura do teu trabalho. Então, se você deixa assim, se o ABAP for um pouquinho mais espertinho, mais experiente, ele vai olhar, nossa, vai torcer o nariz porque não fica, digamos, gostoso de trabalhar num código assim, principalmente para fazer manutenção. Então a gente tem que ter um pouco de carinho com o que a gente vai deixar, né, o cartão de postal do trabalho nosso aí. E como o mundo SAP ele é bem pequeno, o pessoal sabe como cada um trabalha. Então essa aula foi só para isso, para a gente aprender a usar esses wizards. Mas qual que é a principal vantagem de usar um wizard? Não é efetivamente para você deixar no seu código, é para você aprender a fazer. Porque se ele construiu, você consegue replicar. E aí você replica bonitinho, assim, esses comentários e tal. Entendeu? Quem não sabe, copia, mano. É isso aí. Gostaram? Bacana. Essa é a terceira aula de módulo e pool. Agora, a próxima aula, a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Nós já vamos começar a efetivamente deixar o programa mais com cara e com funcionalidades finais para o usuário. Legal? É isso aí. Um beijo na bunda. Fui!